dia 14 de outubro de 2014, né, no Dia do Médico, aqui no Colégio Brasileiro de Cirurgiões, realizando o 26º Simpósio de Atualização em Gastroenterologia, o 26º Gastroprófilo. É o 26º na relação de nome gastroprófilo, mas é o 50º nos inúmeros congressos de medicina e cirurgia que já realizamos, sempre com grande frequência de público e com a qualidade muito grande dos apresentadores conferencistas. Estivemos aqui reunidos hoje para falar sobre as doenças funcionais do aparelho digestivo. Isso é uma coisa muito importante porque, na verdade, 70% das pessoas que aparecem num consultório gastroenterológico têm algum tipo de doença funcional, ou seja, aquela doença que não é detectável aos métodos de imagem, exames de sangue, exames de fezes. São pacientes, então, que ficam sem a possibilidade de um diagnóstico formal de imediato sobre o seu problema. Isso é muito problemático para a gente porque muitas vezes o paciente não aceita bem, não entende bem o que está se passando e acha que existe uma falha do diagnóstico médico. Isso não é verdade porque os sintomas funcionais são variados e difíceis de serem captados porque, na verdade, depende muito do critério clínico e da esperteza, digamos assim, do médico em tentar focalizar a coisa que está perturbando a saúde do paciente. Atualmente, os progressos da medicina ajudam muito nisso porque o diagnóstico de distúrbio funcional é o mais das vezes de exclusão, ou seja, você tem que fazer todos os exames cabíveis para aquela situação e daí, não tendo nada positivo, você pensar então num distúrbio funcional que é muito preso ao estado emocional da pessoa. Muitas vezes a pessoa está passando uma crise momentânea de problemas emocionais. Passada essa crise, as coisas voltam todas ao normal, porque deixa de haver aquele estímulo psicoemocional que estaria determinando a doença. Posso dizer é que é uma bactéria, é transmitida, ainda o mecanismo de transmissão não é completamente identificado, mas sabemos que a água é um dos veículos, moscas, ou seja, indivíduos e pessoas em má condições de alimentação, um submundo, vamos dizer assim, terceiro mundo tem muito mais H. pylori. Para você ter uma ideia, 50% do mundo é acometido H. pylori, 70% dos brasileiros têm H. pylori. Então as condições socioeconômicas têm a ver com H. pylori. Cada vez mais o H. pylori tem sido visto, as ligações das suas doenças, com a ligação com a úlcera péptica gastrodenal, com o câncer gástrico, com outras doenças. Então o seu tratamento é individualizado, nem todas as pessoas indiscriminadamente precisam tratar, mas são selecionadas. E uma vez feito esse tratamento, você tem formas de controlar se o paciente foi inteiramente erradicado e a partir daí métodos higiênicos fazem com que a gente não seja acometido outra vez. O H. pylori tem uma participação grande na gênese das doenças, mas a gente tem que pensar em todo o resto que o mundo está fazendo de doenças digestivas, quais sejam a correria no dia a dia, pessoas que não param para se alimentar devidamente, se alimentam correndo demais. Então todo esse aspecto também psicossomático é muito importante. O H. pylori tem uma parte muito importante nas doenças, mas nas doenças funcionais que nós falamos também, os aspectos individuais do dia a dia, dos nossos conceitos quanto à nossa família, quanto à nossa profissão, quanto ao nosso lazer, também foram bem ressaltados. A hepatite C ela é uma nova entidade que foi descoberta em 1989, o vírus da hepatite C foi descoberto em 89 e ela é uma causa muito frequente de doença hepática crônica e de cirrose e suas complicações. A abordagem do tratamento da hepatite C nesses últimos 30 anos evoluiu muito. Nós passamos a ter taxas de cura da hepatite C que evoluíram de 40% a 45% com a terapia baseada no interferon e na ribavirina. E agora chegando os novos medicamentos que são chamados inibidores de protease, inibidores da região da polimerase,
Nós vamos ter aí uma expectativa de cura da hepatite C, talvez nos próximos anos, de mais de 95%. É importante chamar a atenção que essa é uma infecção que não tem uma imunização, não tem uma vacina como tem para a hepatite A e para a hepatite B. Então o tratamento ele repousa basicamente na utilização de fármacos, de medicamentos de ação antiviral direta. O outro assunto que eu abordei hoje foi sobre doença gordurosa do fígado. Essa é a grande condição do mundo moderno, né? Mais ou menos 1/3 da população mundial hoje é composta de indivíduos com obesidade, com sobrepeso, com diabetes, com alterações do perfil lipídico. E esses pacientes acabam fazendo muito aquela chamada doença gordurosa do fígado, quer dizer, o acúmulo de gordura no fígado. Na grande maioria das vezes é uma condição que não é acompanhada de nenhum grande sintoma, mas que pode, se não for devidamente abordada, não se fizer adequadamente a dieta, o controle alimentar, a atividade física, pode caminhar da esteatose para uma forma de doença mais avançada chamada esteatohepatite e essa da esteatohepatite para a cirrose hepática. A conduta terapêutica, o tratamento, a abordagem é feito à base da dieta, da atividade física e de medicamentos que atuem a controlar os fatores desencadeantes, como controle da glicose, controle do colesterol, do triglicerídeo e principalmente controle nutricional. Era isso que eu queria mostrar para vocês. Bom, o que é importante a gente saber sobre as bactérias que habitam no nosso organismo é que essas bactérias elas podem ter um efeito benéfico para a gente muito importante. Essas bactérias elas começam a colonizar o nosso organismo desde que a gente nasce e vão se formando aí essa colônia delas até os nossos 2 anos de vida. E esse conjunto de bactérias a gente vai carregar para toda a nossa vida e vão ser extremamente importantes para coordenar o nosso metabolismo, a nossa energia, sendo a base, né, do aparecimento de uma série de patologias. Então, o que a gente tem que passar é que as bactérias não são só ruins, muito pelo contrário, as bactérias podem fazer bem, fazem bem para a gente. E o consumo dessas bactérias boas, conhecidas como probióticos, é extremamente importante para que a gente tenha uma vida saudável, livre de doenças e que possa então viver em harmonia com o meio ambiente. Acho que não poderia ser mais oportuno, porque hoje comemora-se o Dia do Médico, mais um evento GastroProxy organizado pelo nosso professor Hélio Koppelman e por sua filha Rose Koppelman, além de outros colaboradores. Acho que isso enriquece a medicina do nosso país. A educação continuada é uma forma de mantermos sempre atualizados os temas mais importantes do nosso país. Ele convidou pessoas das mais eminentes e autoridades em cada assunto, de maneira que eu vejo isso como uma importância significativa dentro não só do aprendizado da medicina, da atualização da medicina, mas também do bem à sociedade, em que transmite-se conceitos mais modernos que serão aplicados, evidentemente, aos nossos pacientes. Hoje, no 26º GastroProxy, tivemos uma sessão de homenagens à memória de alguns colegas que já foram e que muito contribuíram para a medicina brasileira, uma placa e um diploma em homenagem. E também fizemos homenagem a outros colegas que em atividade muito contribuem para o bem-estar da população. Nós damos uma medalha de honra ao mérito por relevantes serviços prestados à medicina brasileira a um grupo de médicos que realmente merece. E nos dizeres de um autor que dizia chamar-se Os Heróis de Curar. O autor se chamava Júlio Sanderson de Queiroz, tem um livro chamado Heróis de Curar, e essa medalha tem essa finalidade de homenagear esses heróis de curar. Porque ninguém fala. Fala-se em jogador de futebol, de artista de teatro, de médico. Os bons resultados de médico ninguém fala. Então quem tem que reconhecer são os próprios médicos em um evento dessa natureza.